Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Hoje, 26 de março, terça-feira da Semana Santa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olharam um para o outro, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que procurasse saber quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, exerça-o depressa. Nenhum dos presentes compreenderam porque Jesus lhe disse isso. Como Judas estava à bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa. Ou que disse alguma coisa e que dê alguma coisa aos pobres. Depois de receber os pedaços de pão, Jesus saiu imediatamente, era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo. Te digo que o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira da Semana Santa, estamos caminhando rumo à Páscoa. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e que pode acontecer perfeitamente na nossa caminhada, falando da traição. Apesar de saber que seria traído por Judas e negado por Pedro, Jesus continuava firme em sua missão, não se abalando diante das perspectivas de ser abandonado pelos discípulos. Jesus bem sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que ele seria traído,
não traído por aqueles adversários, mas pelos próprios que estavam juntos. Mas nem assim ele deixou de caminhar, nem assim ele deixou de amar. Enquanto os discípulos tentavam identificar o traidor apenas pelas aparências, Jesus seguia adiante, ensinando a lição da fidelidade, mesmo em meio à traição e negação. Jesus ensinava que no meio de qualquer movimento, no meio de qualquer povo, pode acontecer a traição, pode acontecer algo que é desagradável. Mas nem assim Jesus deixou abater, nem assim Jesus desistiu da caminhada. Em nossas próprias vidas, podemos nos encontrar em situações semelhantes, às vezes agindo como Pedro ou como Judas. Às vezes a gente pensa que isso não acontece no meio de nós, mas eis que senão quando menos esperamos, isso acontece. E quando isso acontecer, meus queridos e amados irmãos, temos que estar preparados para agir diante de tais situação. Agir com sabedoria, como o próprio Jesus agiu. Quando Judas partiu para trair Jesus, este proclamou sua própria glória e a de Deus, antecipando o mistério do martírio em que breve se desvendaria. Cuidemos, queridos e amados irmãos, para não sermos hoje os que traem Jesus, abandonando o seu seguimento. Tenhamos muito cuidado, sejamos perseverantes e vigilantes, para que isso não aconteça. Que busquemos o auxílio da graça de Deus para sermos como João, o discípulo amado, que se mantinha próximo a Jesus, ouvindo seus segredos e permanecendo fiel até o fim. Essa é a atitude de um verdadeiro discípulo. Essa é a fidelidade de um verdadeiro discípulo. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, nos espelhar nesse discípulo amado de Jesus, nesse discípulo que fazia a vontade, com certeza, do seu Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.